Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar mais uma doutrina? Hamartiologia, a doutrina do pecado, né? Essa é a primeira aula aí dessa doutrina, né? Hamartiologia, a doutrina do pecado. Quando nós olhamos essa palavra hamartiologia, ela é a junção de duas palavras gregas, hamartia e logia. Hamartia, que é errar o alvo, e logia, que é palavra, estudo. Então, estudo sobre o pecado, que no pé da palavra seria estudo sobre errar o alvo, porque pecado seria isso, vem da palavra hamartia, que é errar o alvo. Então, quando nós estudamos essa doutrina, traz para nós de conhecimento, faz com que nós venhamos entender que todos os homens necessitam conhecer acerca dessa doutrina para que ele possa se relacionar com Deus, se aproximar de Deus, para que possa ter um desempenho melhor naquilo a qual Deus tem preparado para ele. Todos nós pecamos, isso é fato, através de Adão, lá no Jardim do Éden, nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, não há mais glória de Deus sobre o homem que anda no pecado, pratica o pecado, vive no pecado. O homem precisa sim fazer uma nova aliança, o homem precisa encontrar este vínculo, encontrar este caminho, fazer esta aliança com Deus, que é sim através de Cristo Jesus, que nos traz o ministério da reconciliação, como nós lemos na palavra de Deus, que Deus reconciliou o homem consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. Somente Cristo na cruz do Calvário tem esse poder para reconciliar o homem com Deus. Um homem perdido, um homem que estava longe de Deus, distante de Deus, assim como nós lemos em Isaías, capítulo de número 59, que diz que os ouvidos de Deus não estão agravados e nem as suas mãos encolhidas para que não possa ouvir ou salvar. Porém, o verso 2 vai dizer que o que faz separação de nós e Deus são os nossos pecados. Os nossos pecados nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Mas é claro, para todo o mal, Deus tem sempre ali um meio de aproximar o homem dele, né? Quando vem o veneno, Deus tem o antídoto. Já que o pecado ele se propaga, ele se espalha de uma forma assustadora, pior do que qualquer vírus mortal que já existiu sobre essa terra ou que ainda há de existir, o pecado é pior, ele se espalha. O homem já é gerado no pecado, então o homem precisa sim tomar esse antídoto. Como se chama esse antídoto? Esse antídoto chama-se graça. Esse antídoto nos é dado por intermédio de Cristo Jesus, nos fazendo assim de novo aqueles seres santificados, aqueles seres que estão aptos para ter comunhão com um Deus santo, né? Como a palavra do Senhor nos ensina, sede santo como eu sou santo. Para se relacionar com Deus, nós precisamos sim estar num patamar que supra todas as necessidades e exigências que o próprio Deus estabeleceu para que o homem se relacione com ele. Mas, pastor, é impossível. Como que eu posso alcançar isso aí? É simples, irmãos. Por intermédio de Cristo Jesus. Através de Jesus, a nossa fé em Jesus, por intermédio do sangue do Senhor, nós temos aí as nossas vestes lavadas, né? Nós temos aí uma oportunidade de nos aproximar de Deus, estarmos perto de Deus e assim gozar justamente daquilo que Deus preparou para nós desde o plano original. Então, amém? Vamos para o texto da Bíblia. O texto áureo para a gente poder começar essa aula de hoje será o texto que se encontra em Romanos capítulo 3, verso de número 23. Está escrito assim: porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Anote aí porque você precisa conhecer esse texto, tá? Romanos capítulo 3, verso de número 23. Está escrito: porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Todos os homens. Então todos os homens estão na mesma situação. Estão destituídos da glória de Deus. Não há glória de Deus no homem
que está longe de Deus, que está vivendo uma vida carnal, uma vida no pecado, nos erros, uma vida distante de Deus. Então, o que seria o pecado? Nós já falamos aqui inicialmente, pecado é errar o alvo. Qual seria o alvo? Seria Jesus, Cristo. Qual seria o alvo? Próprio Deus. Quando eu estou obedecendo uma ordenança de Deus, uma ordem de Deus, eu estou acertando o alvo. Só que quando nós falamos essa imagem figurativa, errar o alvo, o que nos traz a memória? Se eu tivesse uma lousa aqui, nós iríamos fazer com desenho. Imagine aí, você, um alvo, né? Aqueles de lançar dardos ou aqueles de lançar flecha. Sabe aquele alvo? Então, quando é lançado o dardo, qual é a intenção de quem está lançando? Acertar o centro do alvo. Acertar o lugar aonde foi determinado para que fosse alcançado pelo dardo ou pela flecha. Mas quando você lança o arco, ou melhor, quando você lança a flecha ou quando você lança o dardo, ele não acerta o alvo, mas em algum lugar ele acerta. É assim que a humanidade tem caminhado. O alvo dela é as coisas do alto. O alvo dela é o céu. O alvo dela é Deus. Mas mesmo assim, entra dia, passa dia, entra ano, sai ano, o homem tem sempre errado o alvo. Ele tem acertado tantas outras coisas, mas o que de fato é importante, isso ele não tem acertado. Por isso Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, ele vai nos ensinar dizendo, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que seria todas essas coisas? Aquilo que é necessidade. Então, para nós, eu sei que cada um de nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas obrigações, só que Deus está nos orientando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar as coisas do alto, porque todas essas coisas o Senhor vai acrescentar. Deus, ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e ele é quem vai acrescentar todas estas coisas. Você pode ter certeza, não adianta perder noite de sono, não adianta você perder a esperança, a paciência. Calma, independente do que você está passando ou vivendo. Só foque somente em alcançar o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em buscar as coisas do alto. Mas, pastor, estou passando uma vida terrível. As dívidas não esperam, as contas não esperam. Calma, é só você olhar no retrovisor da sua vida e você vai perceber que você já passou por coisas semelhantes a essa, mas você conseguiu superar e você está aqui hoje para ouvir esta mensagem. Por quê? Porque Deus cuidou de você. Essa é a verdade. Deus é quem cuida de cada um de nós. Deus é quem cuida de cada um de nós, então nós ficamos tranquilos, porque Deus está no controle de tudo. A nossa obrigação qual que é? Ouvir o que Deus tem para nós e nos esforçarmos para vivermos na prática a palavra de Deus, para vivermos na prática a vontade de Deus, nos esforçarmos para que nós possamos cada dia mais nos aproximar do Senhor nosso Deus. Paulo vai dizer que a nossa esperança é essa, que nós venhamos nos tornar varão perfeito, né? Que de glória em glória. Então, irmãos, é assim, porque de glória em glória vai sendo restituído essa glória que nós lemos em Romanos 3:23, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Eu sei que você está gostando dessa aula, então vamos continuar porque tem muito mais para a gente falar aqui. O que é o pecado? O pecado é tudo que vai contra a vontade de Deus. O que é o pecado? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então, se Deus mandar você ir e você não for, isso se torna pecado. Se Deus mandar você ficar e você querer ir, isso se torna pecado. Por quê? Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Às vezes, na nossa cabeça, nós imaginamos, pecado é roubar, pecado é adulterar, pecado é fornicar. São coisas simples, né, que as pessoas têm na mente e acham que isso é pecado, somente isso, limita. Não. Pecado é tudo aquilo que aborrece a Deus. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por exemplo, Deus te levantou no ministério. Deus tem algo na sua vida, né? Uma obra na sua vida. Deus exige que você faça tal coisa. Você não faz, você está pecando.
Simplesmente isso. Qual que é a ordenança de Deus para todos nós? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É todos, irmãos, não é somente um ou outro. Então, se você não faz aquilo que Deus exigiu, aquilo que Deus determinou, o propósito de Deus para a sua vida, então você está pecando porque você não está fazendo a vontade de Deus. Qual é a consequência do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Deus sempre quis que o homem vivesse e vivesse para sempre, né? Por isso que ele fala para não comer a árvore o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrerá. O homem, irmãos, tinha sido feito para viver e viver para sempre. Deus honrou o homem ali no jardim, mas porém o homem, o que ele fez? Ele desobedeceu uma ordenança de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a ordenança de Deus, nós pecamos. Primeiro, qual é a consequência? Morte espiritual. Nós morremos espiritualmente. Segundo, morte física, porque a morte espiritual, ela é um sinalizador que em breve o nosso físico também irá morrer, porque começa no espiritual e passa para o físico, o material. Lembra? Tudo foi assim, desde o princípio das coisas. Primeiro, irmãos, veio o mundo espiritual, depois o mundo físico, né? Deus é espírito e Deus procura que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque o mundo que existiu primeiro foi o mundo espiritual. Aí depois, a partir do mundo espiritual, veio então o mundo físico. Então tudo que vai acontecer, acontece primeiro lá e depois ele reflete aqui. A morte primeiro ela acontece no mundo espiritual, morte espiritual. E depois ela vai trazer a consequência para o mundo físico, a morte física. E se a pessoa não se converter, essa morte física, ela vai gerar uma morte eterna. Vai gerar uma morte eterna. Então, essas são as três consequências aí do pecado. Primeiro, morte espiritual. Segundo, morte física. Terceiro, morte eterna. Então, o homem, quando ele peca, ele está casado com o pecado. Ele está casado com o pecado. Há uma aliança agora entre o homem e o pecado. Os dois estão casados. Então, precisa romper essa aliança. Precisa quebrar este casamento. E como que vamos fazer isso? Então, o casamento ele traz uma analogia para que nós possamos entender isso melhor. Amém? Abre comigo aí a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 1, verso de número 7. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, verso de número... Ou melhor, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 7. Capítulo de número 7, do verso 1 em diante. Está escrito assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficasse como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Olha o que Paulo está falando. Queria que todos fossem como ele. Ele deixa bem claro, mas Deus deu um dom para um e um dom para o outro. Então os dons não são iguais, um tem um dom para isso, o outro não tem. Então ele vai dizer que o casamento não há separação. A única legalidade, a única forma legítima para que haja uma separação é por intermédio da morte.
ou seja, viuvez. Então Paulo está dizendo assim, olha, para os solteiros e para as viúvas, é bom que permanecesse desse mesmo modo, ficasse assim. Mas se vocês não podem, então casem-se para que não venham se abrasar. Daqui nós tiramos uma analogia. Se o segundo casamento só é permitido por intermédio da viuvez, então esse casamento que o homem tem com o pecado só vai ser rompido através da viuvez. E o que leva uma pessoa a ser viúva? Quando a outra parte morre. Então, nesse caso aqui, nós precisamos verdadeiramente morrer para o mundo. Então agora você começa a entender um pouquinho sobre a doutrina do batismo, né? O novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, porque a partir do momento em que nós declaramos, estou morrendo para essa vida, estou morrendo para este mundo, então aqui há uma viuvez. Então você pode casar de novo, casando-se com Cristo, com Jesus, fazendo essa nova aliança. Então agora o pecado já não tem mais poder sobre nós, tá? Aquele poder que o pecado tinha, né? Usando aqui a analogia do casamento. O homem não é dono de si mesmo, mas é dono do corpo da mulher. A mulher não é dona de si mesmo, mas sim do seu esposo. É claro que precisamos abrir um parênteses aqui para que não fique um mal entendido. Quando diz o homem não é dono do seu próprio corpo, né? Mas sim a mulher, não quer dizer que o homem tem poder sobre o corpo da mulher, ele pode fazer o que ele quiser do corpo da mulher, mas nos traz um entendimento de que assim, eu sou casado, então eu não sou dono do meu corpo, o meu corpo pertence à minha esposa, então eu não vou traí-la porque eu estou honrando a ela, porque esse corpo não pertence mais a mim, esse corpo pertence somente a ela, eu não posso dar esse corpo para qualquer outra pessoa. Da mesma forma a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas o seu corpo pertence ao seu marido. A partir desse pressuposto, a partir desse ponto de partida, então ela não irá traí-lo, porque ela não vai pegar aquilo que não pertence a ela e dar para outra pessoa. Outra pessoa não tem autoridade. Quem tem autoridade sobre o meu corpo é a minha esposa. Quem tem autoridade sobre o corpo da minha esposa sou eu, no sentido de honra, né? Então ela vai guardar para mim honrar. Eu vou guardar o meu corpo para honrar ela. Amém? Então aqui voltando para essa disciplina hamartiologia, então Paulo está deixando bem claro, através dessa, podemos se dizer, dessa figura de linguagem, ou alegoria, que o casamento só pode dar direito para a pessoa casar depois que um dos dois morre. Então nós precisamos morrer para que possamos fazer um novo casamento e agora um casamento com Cristo. Agora você entende por que Deus, quando o homem peca, Deus expulsa o homem do jardim do Éden, para que ele não venha ter acesso à árvore da vida. Olha que tremendo isso aqui. O homem peca, o homem está no jardim do Éden, o homem peca. Quando o homem peca, Deus expulsa o homem do jardim. Por quê? Enquanto o homem estava no jardim, ele tinha livre acesso à árvore da vida. E isso trazia como consequência que ele poderia viver por muitos anos, ou até mesmo se tornaria ali imortal, não iria morrer. Quando o homem peca, se o homem tivesse acesso ainda ao fruto da árvore da vida, o homem não teria como ser redimido, não teria como salvar um homem. Por quê? Porque a única forma de salvar ele é justamente pagando o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Deus tira o homem do jardim, quando Deus expulsa o homem do jardim, o homem não tem mais acesso à árvore da vida, não pode mais comer o fruto da árvore da vida. Logo, o homem tem um prazo de validade. O homem, cedo ou tarde, a morte chegaria para ele como consequência da desobediência. Morrendo o homem, ele teria agora, de novo, a chance, a oportunidade de se reconciliar com Deus. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Porque agora, sim, afastado do jardim do Éden, não tendo mais acesso à árvore da vida, ao fruto da árvore da vida, agora sim, poderia se colocar a doutrina. O homem precisaria morrer para que ele pudesse nascer da água e do Espírito. Aí nós entendemos por que aquela conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos fala, é possível o homem, depois de velho, voltar para o ventre da sua mãe? Aí Jesus fala, Nicodemos é mestre entre aqui os homens, é príncipe entre os judeus, entre os homens, mas não entende essas coisas? O homem não vai voltar de novo ventre da mãe. Como que vai acontecer isso aí? A partir do novo nascimento, nascimento da água e do Espírito. Aí sim,
vai ter essa morte, essa aliança ela é rompida, o homem não tem mais obrigação com a morte, nem com o pecado, e a partir de agora o homem está casado com Cristo, está feita uma aliança entre ele e Cristo. Então agora o homem começa a desfrutar da vida por intermédio de Cristo Jesus. Por causa disso, existe então aí o nascimento da água e do Espírito. A Bíblia deixa essa doutrina muito clara para nós. A partir daí, então, nós entendemos é necessário que eu morra para que o Senhor viva em mim. Amém? Passando daí, a gente prossegue mais um pouquinho. O que é o pecado? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Quando nós olhamos para o pecado, nós vemos que o pecado ele é atraído pelo egoísmo e pela transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei, mas de qualquer lei? Não, da lei de Deus. Por que a transgressão da lei de Deus? É aquilo que eu falei, quando Deus determina algo para você e você não faz, você está aborrecendo a Deus. Então, isso se torna pecado. Automaticamente, quando nós olhamos para esse cenário, o pecado ele é transgressão da lei. Mas, pastor, de qualquer lei? Não, não de qualquer lei, mas sim da lei de Deus. Por quê? Porque se você transgredir a lei de Deus, isso se torna pecado. Mas existe a lei dos homens. A Bíblia diz, observar a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Desde que a lei dos homens não venha contra a lei de Deus. Então, vai ter coisas que o homem estipulou como lei, que é contrário à vontade de Deus. E você não pode aborrecer a Deus. Aí sim você tem essa liberdade para quebrar essa lei, desde que essa lei seja uma lei que venha violar a vontade de Deus, tá bom? Então, qual lei que eu não posso transgredir? A lei de Deus. O egoísmo, porque o egoísmo é a obsessão pelo eu. Lembra de Lúcifer? Né? A gente lê em Ezequiel 28, 14, Isaías 14, verso 13 e verso 14. Então, nós vamos ver, né, que a expressão dele é assim, eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu serei. Essa obsessão do eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso daí é pecado. Quando você está muito nesse eu, cuidado. Assim foi o pecado, teve origem lá no céu através de Lúcifer, por causa desse eu. Eu subirei, eu serei, eu colocarei, eu quero, eu faço. Não, sai fora. Esse eu é obsessão pelo eu, pelo meu ego. Lúcifer pecou por causa disso. E ele transmitiu esse desejo para Eva. Quando ele vai ter o diálogo dele com a Eva, quando ele vai conversar com ela, você vai ver que ele vai colocar dentro dela essa dúvida, onde ela vai levantar, enaltecer o seu eu, né? Então, o pecado é isso. É o egoísmo, ele nos leva para o pecado, a transgressão da lei de Deus. E o que seria pecado? Seria os meus desejos que são contrários à vontade de Deus. Entre os meus desejos e a vontade de Deus, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus precisa prevalecer, e não os meus desejos. E também, pecado é uma rebelião contra Deus. Quando eu peco, é quando eu transgrido a lei. É quando eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas eu faço aquilo. Isso é, de fato, uma rebelião minha contra Deus. Eu estou me rebeliando. O homem se rebelou contra Deus. E o pecado é isso. O pecado é rebelião do homem contra Deus, né? O pecado é a causa de todos os distúrbios e tragédias em todos os segmentos, seja família, igreja, religião, sociedade, nação. O pecado atingiu tudo isso. Tudo isso está contaminado, tudo isso está, de alguma forma, violado por causa do pecado. E o pecado ele opera tanto no presente como no futuro. No presente, o pecado ele opera trazendo para nós vergonha. No futuro, o pecado ele opera trazendo para nós morte eterna, distanciamento de Deus. Então, no presente, quando eu peco, e isso vai trazer para mim uma vergonha, porque eu sei que eu pequei, eu entristeci a Deus, Deus falou para não fazer isso e eu fiz. Então, o pecado ele opera tanto no presente como no futuro, né? Quando nós sanamos esse poder do pecado, aí o nosso presente é um presente de honra, de alegria, de prazer. E o nosso futuro é estar com Deus lá no céu, na glória, para sempre. Amém? Então, a partir de aqui, a gente encerra essa aula. Essa aula fica
como introdução para todos os irmãos, e a partir da semana que vem nós iremos dar continuidade e assim nos aprofundando um pouco mais nos estudos da Palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Nós iremos encerrar por aqui. Depois você nos ajude compartilhando esse estudo. Se edificou de alguma forma a sua vida, se foi útil de alguma forma para você, compartilha, envia nos grupos de família, grupo de igreja, abençoe a vida de outras pessoas. Tá? É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.